Passamos agora a corrigir o que eu chamei de desafios. Esse desafio nada mais é do que uma prova que eu apliquei há tempos atrás, e aí vamos resolvê-la. Uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 4 kg numa distância de 10 metros. Então eu tenho uma força que é de 20 newtons. Ele desloca um objeto por 10 metros e esse objeto tem 4 kg. Então a distância é de 10 metros e a massa desse objeto é de 4 kg. Ok? Qual o módulo do trabalho realizado por essa força? Bom, então vamos lá. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Fazendo a observação aqui, como é na mesma direção e sentido, a gente vai aplicar o cosseno de 0 graus, que é igual a 1, tá? E aí, então, o trabalho vai ser igual a força vezes a distância, que fecha 200 joules. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e a massa? Bom, se eu não preciso usar a massa, não tem problema, tá? Antes eu ter informação sobrando do que faltando, tá certo? Então fique atento a esses detalhes. Segunda, um atleta de 70 quilos, numa determinada competição, salta sobre um obstáculo de 1,20 metros de altura. Para esse caso, determine, justificando passo a passo o seu raciocínio até atingir o resultado. O peso do atleta. Então, o atleta tem uma massa de 70 quilos e ele quer, na letra A, que a gente calcule o peso. Bom, o peso é massa vezes gravidade. Então, a massa é 70, a aceleração gravitacional é 10. Então, quer dizer que o peso desse atleta vale 700 newtons, ok? Letra B. O trabalho físico realizado pelo mesmo durante o salto. Bom, então vamos lá. O trabalho físico vai ser o peso vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser 700 vezes a altura, que é 1,20 m. E aí vai ficar 700 vezes 1,20, 840 joules. Tá? Bom, até agora eu não havia me preocupado com o cosseno do ângulo. Então vamos pensar o seguinte. Na subida, esse trabalho vai ser negativo. Na descida, esse trabalho vai ser positivo. Por quê? Independente da subida ou da descida, a força-peso é para cá. Entretanto, na subida, o deslocamento é para lá, por isso negativo. E na descida, o deslocamento é para cá, por isso positivo. Certo? Cuidado com essas análises para você não ficar com dúvida quanto a isso, ok? Próximo problema. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força de 10.000 newtons. Tá? Então, a força do trator é de 10.000 newtons. Tá? Que trabalho se realiza, nesse caso, num percurso de 200 metros? Então, o percurso é de 200 metros e ele quer saber o trabalho. Bom, não tem como o arado ser puxado para o trator para um lado e o deslocamento ser para o outro. Então, quer dizer que simplesmente esse trabalho vai ser positivo. Tá? A força é de 10.000
O deslocamento é de 200 metros. Então, quer dizer que isso vai dar um trabalho de 2 milhões de joules, certo? Lá na minha questão, a alternativa E, 2 vezes 10 na 6. Bom, um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado a um ponto B distante, 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical. Então, eu tenho um corpo de massa 5 kg e ele é levado 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical, tá? Então, aqui 40 metros e aqui 30 metros, tá? Qual o módulo do trabalho realizado pela força-peso? Então, ele quer saber qual é o módulo do trabalho da força-peso. Bom, o trabalho da força-peso vai ser peso vezes altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser o peso, que é massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser 5 vezes 10. Qual é a altura que ocorre o deslocamento? É de 30 metros. Vamos lembrar que no movimento horizontal, o peso não realiza trabalho. Então, quer dizer que o trabalho da força-peso é de 1.500 joules. Como a pergunta era, determine o módulo do trabalho, o módulo eu não preciso me preocupar com o sinal. Por quê? A rigor, como eu estou subindo, né, o peso vai ter que realizar um trabalho negativo, já que é uma subida, certo? Bom, próximo problema. Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a 6 metros do chão um pacote com 120 kg. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é... Bom, então em 20 segundos ele está em 6 metros. Tá? Então vamos lá marcar essas informações. Eu tenho que levar o pacote a uma altura de 6 metros. De acordo com o gráfico, ele consegue fazer isso em 20 segundos, certo? Tá? Esse pacote tem 120 quilos. A massa do pacote é de 120 quilos. E aí ele quer saber a potência. Bom, como nós já havíamos discutido em exercícios anteriores, a potência ela é a variação da energia em relação ao tempo. A energia envolvida aqui é a altura, então quer dizer que a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura sobre tempo. Então quer dizer que vai fechar 120 vezes 10 vezes a altura sobre tempo. Então, isso aqui vai fechar 360 joules. Perdão, é potência. ...360 watts de potência, tá certo? E o último exercício. Um motor de potência útil igual a 125 watts. Então, a potência disponível para mim é de 125 watts, tá certo? Funcionando como elevador, eleva a 10 metros de altura, com velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 newtons. Então, a altura é 10 metros, a velocidade é constante e um corpo que tem um peso, né,
de 50 newtons. Aí a pergunta dele é, em quanto tempo ele faz isso? Bom, se eu tenho informação sobre potência, vamos lembrar que potência vai ser a variação da energia sobre tempo. Vou passar esse tempo para lá, então vai ficar potência vezes tempo igual a variação da energia, ou o tempo vai ser igual à variação da energia sobre a potência. Bom, qual é a energia que eu tenho aqui? Energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura sobre a potência. Lembrando que massa vezes gravidade é o meu peso. Então, dessa forma, o tempo gasto vai ser 50 vezes o tempo, perdão, a altura, que é 10, sobre a potência, que é 125. Quando você resolve isso, você encontra que esse tempo gasto é referente a 4 segundos, ok? Bons estudos para vocês. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.